Eu acho que esse vídeo vai ser muito legal. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês, como vocês viram aí no título, os 10 livros que mais marcaram a minha vida como leitora. Sempre comentei deles aqui com vocês, mas eu percebi que eu nunca tinha um vídeo dedicado a eles mesmo. Eu já contei aqui pra vocês também como que eu me tornei uma leitora, mas eu vou fazer desse vídeo um resumão. Eu, desde pequenininha, ficava com a minha avó materna e sempre presenciei ela em momentos de leitura. Eu achava impressionante ela ficar o maior tempão lendo um livro, olhando para uma folha de papel cheia de letras, que na época eu não lia, então eu não entendia nada. Só que eu percebo que isso me influenciou, porque ao mesmo tempo que eu achava estranho, eu achava muito bonito ela sentadinha com o livro aberto lendo. E depois comecei a ir pra escola, as professoras contavam histórias e eu me encantava, eu amava muito. E foi aí que foi surgindo essa curiosidade. Primeiro foi uma curiosidade, depois foi uma paixão, um amor muito grande pelos livros. Eu não me vejo sem ler, eu sou uma leitora muito ativa. Eu não me vejo sem ler, eu não vejo a minha vida sem livros, sem biblioteca, sem falar de livros, sem conversar sobre livros. Já faz parte de mim. Eu amo muito o universo literário. E é isso aí, vamos começar. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, ele faz parte de um marco, assim, uma situação muito importante na minha vida, porque quando eu tinha 6 anos eu perdi o meu avô materno e com o falecimento dele eu ia pra escola e eu não sabia externar que eu tava triste por conta do meu avô e eu chorava muito mesmo. Eu ficava com ele pros meus pais trabalharem, né, que eu ficava na casa da minha avó e consequentemente ele tava lá. E a minha convivência com ele era muito boa. Hoje, com 29 anos, eu não lembro tanto, porque na época eu tinha 6. Mas eu lembro de momentos, assim, muito bons que eu passei com ele. E a professora, vendo todo esse sofrimento, ela indicou pra minha mãe esse livro aqui, que é Os Porquês do Coração, desses autores aqui e o ilustrador, né? A ilustradora, eu acho. É da Editora do Brasil, é um livro mais difícil de encontrar hoje em dia, mas gente, é um livro fantástico. Eu lembro que minha mãe comprou e ela leu pra mim, e eu lembro que me marcou tanto que até hoje eu lembro a história, eu lembro o nome dos personagens. Esse livro conta a história da Mabel e do Igor. Mabel é uma menina que na época acho que eu tinha a mesma idade dessa personagem, e ela ganha de presente um peixinho chamado Igor. E ela fica muito feliz. E só que acontece alguma coisa assim, que eu não vou falar pra não dar muitos spoilers, que o Igor chega a falecer. Então, gente, o livro todo é esse processo de passar pelo luto. Eu lembro muito da minha mãe lendo pra mim. E eu lembro que depois também, mais tarde, eu li esse livro e eu coloquei aqui, ó, na ilustração o nome do meu avô, que a Mabel tá segurando, né, uma plaquinha. E foi um livro que me marcou muito. As ilustrações são lindas, gente, olha. E eu lembro, e nossa, faz anos que eu não pego esse livro e eu lembro. Olha isso aqui. Ela ganhando presente, o Igor. E foi o primeiro livro, assim, da minha vida que eu lembro, que me marcou muito, que teve um significado muito grande. Ele é bem velhinho, eu não sei de quando é essa edição, mas ele é bem velhinho. E, gente, é um livro muito especial mesmo. Tô tentando ver aqui o ano, mas eu acho que eu não vou encontrar. Enfim, primeiro livro. Aí, depois, eu comentei até com vocês que quando eu tava, acho que na primeira ou na segunda série,
a escola autorizou os alunos da minha classe a fazer a carteirinha da biblioteca para emprestar livros. Eu achei essa possibilidade a melhor coisa do mundo. Eu passava o intervalo da aula todo na biblioteca escolhendo livros e eu sempre trazia livros pra casa. A gente ficava uma semana com o livro e eu lembro que eu lia esse livro em uma semana, que eram livros infantis, né, que eu pegava, lógico, que eu lia esse livro várias vezes em uma semana. Só que eu não lembro, assim, muito de um livro, assim, um determinado livro, assim, que eu peguei nessa época. Mas aí depois vieram as leituras obrigatórias da escola. E o que era, assim, um tormento para a maioria das pessoas da minha classe, pra mim foi algo muito bom. Porque daí que teve início mesmo a minha biblioteca. Eu tinha, né, os Porquês do Coração, mas era só esse livro que eu tinha, que eu me lembre. E daí, com essas leituras obrigatórias, a minha mãe tinha que comprar, meus pais tinham que comprar como lista de material, né? Gente, foi então que eu descobri Pedro Bandeira. Eu amo esse autor, ele me marcou muito, eu já li muitos livros dele. Mas o que mais me marcou, assim, que eu lembro com mais afeto é O Mistério da Fábrica de Livros, que conta a história da Laurinha. Ela se apaixona e acontece um rompimento nesse namoro dela, né, mini namorozinho, assim. E ela decide fazer um livro contando essa história, né, dela. E que por acaso é esse livro aqui. E, gente, é muito legal. Parece um pouco confuso, mas lendo o livro não é. E nesse livro também tem o processo de fabricação de um livro. Ele conta tudo, tem umas ilustrações, a página já tá bem amarelada. Mas eu lembro que quando eu li, gente, eu amei tanto. Tanto, tanto. E é um livro que eu quero reler, sim. Quero muito reler esse livro. E eu fiquei, assim, bem encantada, mais ainda, por esse mundo literário. E foi uma leitura obrigatória, então necessariamente, leituras obrigatórias, elas não precisam ser maçantes, elas não precisam ser chatas. Eu gostei muito. E foi então que eu li muitos livros, eu tenho muitos livros aqui, mas eu tô pegando cada um, assim, que eu lembro com mais carinho. Fiz essas leituras obrigatórias, só que daí eu lembro que eu fui pro colegial e a escola que eu estudei, ela era bem no centro da cidade, pertinho da biblioteca municipal. Gente do céu, quando eu descobri isso eu fiquei muito feliz. Eu fui lá com a minha mãe, inicialmente, eu fiz a carteirinha e depois quase todos os dias, assim, toda semana praticamente, eu saía da escola e eu ia pra biblioteca rapidão, escolhi um livro pra depois pegar o ônibus e ir embora. E um desses livros que eu peguei, assim, que foi a autora que eu descobri, que eu fiquei tipo, meu Deus, que livro legal, que história, assim, que eu não consigo desgrudar. Que foi A Garota Americana, da Maggie Cabot. Eu lembro que eu conheci ela e a bibliotecária da biblioteca, ela me indicou, ela falou, você tá procurando alguma coisa? Eu falei, eu queria um livro legal. Aí ela falou, olha, eu vou te indicar a Maggie Cabot. Gente, eu li muitos livros da Maggie Cabot, muito. E eu lembro que eu ia pesquisar na Nobel aqui da minha cidade, que é uma livraria conhecida, e os livros eram muito caros. Tipo, na época, há mais de 10 anos atrás, eles custavam tipo 40, 50 reais. E até hoje eu acho 50 reais caro num livro, mas enfim, né? E ter essa possibilidade de pegar esse livro na biblioteca, ai, foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Então, eu escolhi A Garota Americana, que conta a história da Samantha, que é uma menina que se apaixona pelo filho do presidente. E, gente, é muito incrível. É o tipo de livro que você não consegue desgrudar, você quer saber o que vai acontecer. Eles têm páginas brancas, mas, nossa, na época eu nem reparava nisso. Eu era novinha, né, gente? Não tinha problema de visão, então qualquer coisa que desse pra eu ler, eu tava lendo. Enfim, Garota Americana marcou muito, muito mesmo. Maggie Cabot, né, em geral. Depois, gente, veio a tão sonhada, né, era de Crepúsculo. Eu lembro que a minha tia comprou pra mim na época
e me deu de presente de aniversário. E eu já tava na faculdade, acho que no primeiro ano da faculdade. E eu vi, né, essa capa, falei, nossa, que capa diferente e tal. E comecei a ler. Ah, gente, Bella e Edward, eles, assim, me conquistaram na época. Não conseguia parar de ler. Tanto é que daí Lua Nova, quem comprou foram meus pais. Eclipse e Amanhecer foi essa tia. Gente, eu acabava o livro, eu ficava tão ansiosa pelo próximo, assim. E aquele mesmo esquema, os livros eram caros, assim. Não tinha essa questão, eu não lembro dessa possibilidade de comprar pela internet, mas enfim. Eu lembro que eu ganhei, eu comprei, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu lembro que eu fazia estágio e, pra quem não sabe, eu sou pedagoga. E eu fazia estágio, gente, e no estágio, na hora que as crianças estavam dormindo, eu pegava o livro e eu lia, eu devorava. Eu ficava praticamente o dia inteiro com esse livro perto pra ler. Qualquer tempinho que eu tivesse, eu tava lendo. Crepúsculo me marcou muito mesmo. Depois de Crepúsculo, eu lembro que eu li Marley e Eu. Na verdade, esse livro eu ganhei de presente de uma amiga da minha mãe, que se tornou minha amiga também, a Mariana. E eu lembro que quando eu ganhava livro de presente era algo tão significante, ainda é algo tão significante pra mim. Eu falava, meu, a pessoa parou pra pensar em mim, pra pensar em qual livro eu possa gostar pra ler. E, gente, isso pra mim é o que há de mais precioso, assim. A pessoa pega e fala, olha, peguei esse livro, comprei esse livro pra você porque eu acho que você vai gostar muito da história. E, eu acho muito legal mesmo. E aí eu lembro que eu li, só que eu acho que eu confundi as ordens. Eu acho que eu li Marley e Eu primeiro de Crepúsculo. Porque eu lembro que eu tava no colegial e eu terminava as lições rapidinho pra pegar o livro, né, o Marley e Eu. E, gente, eu lembro que eu tava na classe e eu chorava. Eu queria chorar, assim, ó, e eu chorava disfarçadamente lendo uma cena aqui desse livro, que acho que quase todo mundo sabe, né? Mas enfim, pra quem não leu ainda, não vou dar spoiler. Mas eu lembro que eu me apeguei tanto ao Marley, porque gente, eu amo cachorro, sabe? Eu amo bichinho. E eu lembro que eu me apeguei tanto que na cena eu disfarçava, assim, eu ficava assim e a lágrima escorrendo, sabe? Nossa, eu lembro disso e nossa, é uma sensação tão boa de lembrar o que eu senti lendo o livro. E foi um presente super especial, eu não esperava que ela desse, né, esse presente. Infelizmente não tem dedicatória, na época eu era novinha, não pensava muito nessa questão de dedicatória, mas eu amei muito. Passado isso, depois de um tempo, eu já até contei pra vocês essa história, tem um supermercado aqui na minha cidade que os meus pais faziam compras lá, compra do mês, compra normal, e lá vendia alguns livros. E eu lembro, gente, não sei porquê, é coisa de destino mesmo, não sei dizer mesmo. Mas eu lembro que eu vi esse próximo livro lá nesse supermercado e eu encasquetei com esse livro. Eu falei, meu, eu quero ler esse livro, eu preciso desse livro. E eu lembro, gente, o preço dele, que foi R$ 49,90. E, gente, ainda bem que eu encasquetei com esse livro, porque o escritor, o autor desse livro, ele é hoje o meu autor preferido, que é O Caçador de Pipas, Khaled Hosseini. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, queria tanto ler esse livro, minha mãe sempre me incentivou, minha mãe também, eu sempre via ela lendo e ela sempre me incentivou, ela falava, você quer esse livro? Vamos ver pra comprar, vamos dar um jeito, vamos comprar. E aí eu lembro que ela comprou pra mim O Caçador de Pipas. Só que eu não sei, gente, não sei o que tinha acontecido, porque eu já tinha lido A Garota Americana, já tinha lido Marley e Eu e já tinha lido Crepúsculo. E eu vi esse livro assim, eu falei, nossa, parece ser um livro sério, um livro adulto, e eu já era meio adulta na época. Só que pra mim, não sei, soou diferente, sabe? Soou, assim, uma outra era, assim, pra mim, de leitora. Só sei que eu comecei a ler e eu não conseguia parar. Todos esses livros que eu tô citando pra vocês é o tipo de livro que mexeu comigo de alguma forma, que significou pra mim de alguma forma, que teve um marco. Mas O Caçador de Pipas, não sei, por Khaled Hosseini ser meu autor preferido, ele tem um gostinho diferente, sabe?
E eu lembro que eu lia e ia contando pra minha mãe, porque eu tinha necessidade de falar. E os meus amigos, eles não eram muito de ler, então eu não tinha muito com quem conversar, assim. Então era com a minha mãe. Eu falava, ai mãe, posso contar pra você o que tá acontecendo nessa história? Ela sempre falava, pode contar sim. E eu contava tudo pra ela. E gente, que delícia. Eu lembro muito vivamente de eu no sofá lendo e contando pra ela o que tava acontecendo com essa história. É muito legal, assim, essas lembranças. Bom, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas vocês vão me perdoar e vocês vão assistir, né, gente? Por favor. Aí, passado isso, eu descobri a era de Submarino, gente. Era a época que Submarino era tipo assim, ó, 3 livros da seleção por R$30. E eram livros bons, assim, eram livros maravilhosos. E foi então que eu descobri Marianne Keyes, minha autora preferida também. Melancia foi o primeiro livro que eu li dela e o primeiro livro que foi publicado por ela aqui no Brasil. E eu lembro que eu li esse livro, eu demorei um pouquinho mais porque ele é um livro maior, mas eu não perdi o ritmo, eu sempre tava lendo, sabe? E eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive com literatura descrevendo depressão, que no caso aqui a protagonista, ela sofre de depressão pós-parto. E eu lembro que foi o primeiro contato meu com esse tipo de narrativa e tal. Eu lembro que eu me senti muito triste, eu entrei mesmo na história, mas ao mesmo tempo que eu tava triste, acontecia alguma coisa no livro que eu ria. E, nossa, foi muito legal a experiência, lembrar, assim, foi muito legal mesmo. E eu lembro que quando eu terminei de ler, eu falei, meu Deus, eu li um livro de 489 páginas. Nossa, sabe? Pra mim era muito, assim, muito uma experiência nova, sabe? Aí eu lembro que depois do meu primeiro emprego como professora, na verdade eu era auxiliar na época, eu comprei também na Submarino desses livros assim baratinhos, A Culpa é das Estrelas, do John Green. Aí eu lembro que na hora do meu almoço e quando as crianças estavam dormindo, eu pegava o livro pra ler. Gente, eu até comentava com a Thalita que logo no começo, como todo mundo sabe, né, A Culpa é das Estrelas fala de câncer, né, da adolescência, em jovens, né, jovens adultos. E eu lembro que eu falava assim, Thalita, eu tô lendo esse livro e eu tô com a nítida impressão, assim, que eu tô tendo todos os sintomas que essas pessoas falam que estão tendo. E era tipo assim, porque eu também nunca tinha tido contato com uma literatura que falasse sobre pessoas com câncer. Foi a primeira vez, né, que eu tive esse contato. E eu lembro que eu conversava com a Thalita a respeito disso. Só que depois, gente, eu também não desgrudava desse livro. Aí, numa determinada cena, que eu também não vou contar pra não dar spoiler, porque eu acho difícil quem não tenha lido A Culpa é das Estrelas, mas enfim, não vou contar. Eu tava em casa de noite, meu pai já tinha ido dormir. E eu tava lendo, e a minha mãe trabalhava à noite. E, gente, eu tava lendo aquela cena, eu comecei a chorar de soluçar. Soluçar, soluçar, soluçar. E daí eu lembro que minha mãe me ligou pra dar boa noite e eu tentando disfarçar que eu tava chorando, mas eu tava chorando mesmo, assim, desesperada. E daí eu lembro que eu emprestei pra Thalita esse livro também. E também emprestei pra uma outra pessoa e tanto é que o livro não voltou mais. Esse daqui foi um segundo que eu comprei. Ele não tem as minhas anotações. Eu quero reler pra fazer as anotações. Mas eu lembro que eu emprestei pra Thalita e ela também ficou super encantada. E eu falei, ai meu, que legal! Thalita começou a ler e tipo, que gostoso, sabe? Aí, gente, depois eu tava também nessa internet da vida e eu descobri Diário de uma Escrava, da Romy Elling. E foi o primeiro livro aterrorizante que eu li. Eu li, acho que faz uns 2, 3 anos esse livro. E eu lembro que eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Sem contar que foi o primeiro livro da Dark Side que eu tive contato, eu achei maravilhoso. Eu lembro que eu comprei, gente, esse livro, olha só. Eu tava fazendo uma compra, aí faltava, sei lá, R$20 pro frete estar grátis. Eu falei, quer saber, eu vou pegar esse livro aqui. Eu acho que ele deve falar de escravidão. Nem li nada, só peguei por pegar mesmo, achei bonita a capa, peguei. Gente,
foi um livro, assim, um divisor de águas pra mim. Porque eu lia e as coisas que acontecem aqui com a protagonista é assustador. E eu tenho até resenha aqui no canal, eu não gosto muito da resenha, mas se vocês quiserem, vão lá conferir. E eu lembro que eu falava assim, meu, como que eu posso estar querendo ler isso? Eu não consigo parar de ler essas atrocidades que o cara faz com ela, mas eu não quero parar de ler. E nossa, gente, foi assim muito conflitante pra mim, mas foi uma leitura muito boa, tanto é que eu indico pra todo mundo, pra quase todo mundo, né, pra quem tem assim, não gosta muito assim de livros de violência, esse livro não é indicado. Mas foi então ele que deu início a toda essa coleção aqui da Dark Side, que eu gosto muito. Eu gosto de ver, sabe, até que ponto o ser humano chega e sempre me impressionar. Sempre eu fico, nossa, como que pode, sabe? Um ser humano chegar nesse ponto. Enfim, Diário de uma Escrava foi também um divisor de águas pra mim. E por último, e não menos importante, eu deixei ele por último porque, assim, é o meu livro da vida. Eu tenho muitas tatuagens pra representar esse amor que eu sinto por Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. E eu fico muito feliz porque todo mundo que vê coisa do Pequeno Príncipe já fala que lembra de mim. E, gente, isso é muito bom, é muito gostoso, sabe? Eu tenho tatuagem do Pequeno Príncipe, eu tenho tatuagem da jiboia que engoliu o elefante, eu tenho a tatuagem da Rosa, eu tenho a tatuagem do Pequeno Príncipe em cima do seu planeta. Eu tenho bastante tatuagem, eu tenho tatuagem de frase do livro. E, gente, a minha mãe apresentou esse livro pra mim. Inclusive, essa edição é dela. Ela tá bem velhinha, mas eu guardo com muito carinho. Olha, é de 83, gente, essa edição. Eu guardo com muito carinho porque foi a primeira edição que eu li. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei meio confusa, eu não gostei muito, mas depois eu li pela segunda vez e eu entendi e me impactei muito com as frases de efeito que esse livro tem. Desde a dedicatória, que ele pede perdão, mas esse livro não é um livro infantil, e essa relação que ele faz com o ser criança, com essa questão de cativar, com essa questão de que os homens hoje em dia, eles não constroem pontes. A questão da Rosa também é tudo muito significativo. Todo ano eu leio O Pequeno Príncipe e todo ano eu penso algo diferente a respeito desse livro. É realmente o meu livro da vida, eu indico pra todo mundo, eu dou de presente pra todo mundo. Se eu sei que a pessoa não leu, eu dou de presente. Eu amo esse livro, então eu deixei ele por último para representar toda a minha vida literária. Bom, o vídeo ficou longo, eu sei disso, me perdoem, mas é um vídeo muito especial pra mim, onde eu realmente faço uma introdução, mostro pra vocês quais foram os meus livros que mais marcaram a minha vida, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês se interessaram por qualquer livro que eu citei aqui ou qualquer outra coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, tem um link aqui no box de descrição. Você comprando por esse link me ajuda muito com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Me segue lá no Instagram, que é o @lalivros8, e conta aí pra mim nos comentários qual foi o livro que mais marcou sua vida e por quê. Eu quero adicionar na minha lista, eu quero crescer a minha lista de livros, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!